Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Como vem sendo noticiado ultimamente na mídia, estamos acompanhando rotineiramente a questão dos movimentos populares, as manifestações populares que desde 2013 se tornam uma rotina na vida do brasileiro. Nós agora, ultimamente, estamos acompanhando a questão dos rolezinhos via shopping, etc. E para debater esse tema comigo, ou seja, as manifestações populares e as consequências advindas dessa manifestação, eu recebo aqui hoje a doutora Alcimar Maziero, que é vice-presidente da OAB Bauru e coordenadora da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de Bauru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor César. A OAB agradece o convite, eu pessoalmente agradeço, é uma honra participar desse programa que é tão importante para a sociedade de Bauru e região. Nós é que agradecemos, muito obrigado. Para iniciar o nosso debate, eu esclareço ao nosso telespectador mais uma vez que a nossa iniciativa, a nossa finalidade, o nosso objetivo aqui é trazer esclarecimentos sobre determinado assunto, sobre dado assunto, para que a nossa Bauru se torne cada vez melhor. E sem dúvida alguma, estamos vivenciando, não só nas capitais, como também aqui em Bauru, essa questão das manifestações populares. Desde 2013 isso vem acontecendo, ganhou muita repercussão. Estamos tendo vários movimentos da população em geral, em várias cidades. Hoje não é mais nenhuma novidade essas manifestações populares, como por exemplo esses rolezinhos que nós estamos vendo. E a realidade a ser debatida, a ser estudada, é a seguinte: será que essas manifestações trouxeram alguma mudança para a vida do brasileiro desde 2013 para cá? Bem, eu acredito que as manifestações de 2013 acabaram, sim, por surtir efeito na sociedade, mas principalmente elas acabaram por forçar os políticos, nossos representantes, especialmente do Congresso Nacional, a ouvir a população, a ouvir o clamor público. Por exemplo, as manifestações se iniciaram em razão da indignação com o aumento de tarifa de ônibus, de transporte público. E, por fim, acabaram fazendo com que o Congresso não aprovasse a PEC 37, por exemplo, que era uma PEC que tirava, um breve resumo da PEC, ela em tese retiraria poder de investigação do Ministério Público. Então, a gente verifica que não foi só a questão ligada ao passe, ao transporte público. Começou com isso, mas acabou tendo impacto em diversas questões ligadas à sociedade. Então, eu acredito sim que elas tiveram um resultado efetivo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Elas tiveram um resultado, talvez não o esperado. Foi uma indignação do povo, mas que vem de anos, de décadas, de um país que é arraigado pela corrupção. Então, não conseguimos pôr fim à corrupção, mas conseguimos o julgamento do mensalão, por exemplo. Então, eu acredito sim que houve um resultado efetivo advindo dessas manifestações. Sem dúvida, isso é muito interessante ressaltarmos, O povo brasileiro, a população em si, parece que deu um basta aos políticos, Essa manifestação nada mais é, ou essas manifestações nada mais são do que uma expressão da vontade do povo. É a manifestação do povo em relação a algo que está acontecendo no país. Sem dúvida, o brasileiro, o povo, o cidadão, ele não pode ficar inerte aos desmandos que ocorrem no país. Essa é uma forma de manifestação, evidentemente desde que não haja violência, depredação, porque quebrar as coisas não resolve nada, muito pelo contrário, só piora. Mas aí, voltando na nossa linha de debate aqui, se nós formos recorrer à nossa história, nós vamos lembrar que no ano de 1992 nós tivemos um movimento chamado Os Caras Pintadas. Desde aquela época nós tivemos essa manifestação popular. Será que nós poderíamos comparar que os Caras Pintadas a essas manifestações que nós estamos tendo desde 2013? Com certeza, eu vejo comparação entre as duas manifestações. A diferença talvez esteja na maneira como elas nasceram. No ano de 2013, elas acabaram sendo organizadas principalmente pelas redes sociais.
Em 92 foram os estudantes, foi a UNE que começou todo aquele processo. E eu tenho como muito mais relevante a manifestação dos Caras Pintadas em 92 do que a manifestação de 2013. Em 2013 eu vejo como a ponta no iceberg. Acho que algo muito maior há de vir decorrência de 2013. Agora, em 92 eles conseguiram, sim, saindo às ruas, fazer com que fosse votado o impeachment do presidente Collor. Perfeito. Na realidade, quando o povo se manifesta, ele quer ser ouvido, né? Sim. É um clamor que o povo tem. Muitas vezes não adianta só uma pessoa sozinha ir até um posto de saúde e reclamar por médico, reclamar por remédio. Não basta uma mãe ir sozinha até uma escola e clamar pela creche, uma vaga de seu filho. É como se diz, o povo unido jamais será vencido. E eu penso na realidade que o que está acontecendo com essas manifestações, a exemplo, evidentemente guardadas as devidas proporções com os Caras Pintadas em 92, é isso, o povo quer ser ouvido. E o povo está aprendendo a exigir. O povo nada mais quer do que aquilo que lhe é de direito. E nós estamos verificando nessas manifestações populares atualmente, agora principalmente neste começo de 2014, parece que vários blocos, várias pessoas estão se unindo através da mídia, através da internet, principalmente, surgindo um bloco aí que está nas revistas, está nos jornais, os chamados Black Blocs, que nós estamos vendo aí. O que na realidade, qual é a ideologia, o que pretende esses Black Blocs? Os Black Blocs não são, na verdade, organizações. É uma estratégia de determinado grupo que se chama Black Bloc. A estratégia tem esse nome. Ele foi originado na Alemanha na década de 80 e tem como principal bandeira a luta contra o capitalismo, contra a corrupção. Eles acabam, a meu ver, existe violência, porque há depredação de prédios, mas eles entendem que a violência só é violência quando praticada contra a pessoa. Contra patrimônio não seria violência, mas sim uma forma de expressão desse Black Bloc. E por lutar contra o capitalismo, então eles acabam tendo como objetivos prédios de instituições financeiras, que no Brasil acho que a maior demonstração de capitalismo é a instituição financeira, prédios de grandes redes, principalmente as redes internacionais, Walmart, McDonald's, esse tipo de empresa. E o Black Bloc ele esteve presente em movimentos praticamente no mundo todo. E no Brasil eles acabaram surgindo, essa organização que se usa do método Black Bloc para se manifestar. Acabam sendo mais violentos, há aqueles que realmente se excedem, inclusive os próprios Black Blocs querem deixar bem claro na mídia, nas redes sociais, que os que se excedem e acabam cometendo uma violência contra a pessoa não fazem parte dos Black Blocs, mas eu vejo como um tipo de manifestação que deve ser coibida, que não leva a nada. Não é esse tipo de manifestação que vai conseguir a mudança do nosso país, a mudança que a sociedade quer ver nesse país. Sem dúvida. Dentro dessa sua fala, o que nós verificamos são circunstâncias que estão em faixa de colidência. Ou seja, nós temos de um lado a liberdade de expressão do cidadão, isso é garantido constitucionalmente, e de outro lado nós temos alguns ou vários abusos dentro dessas manifestações. Nós aqui no nosso programa, o programa Já de Estudo, o Direito é Todo Seu, nós sempre estamos pregando a liberdade de expressão, inclusive já fizemos temas sobre a liberdade de expressão, debates aqui, só que a liberdade de expressão, ela possui limites. O cidadão, evidentemente, tem toda a sua liberdade de se expressar, mas dentro de um determinado limite. É aí que surge a situação da punição das pessoas que abusam dentro desses movimentos, né? Ela possui a sua liberdade de expressão, mas em certas circunstâncias onde nós verificamos abusos, isso deve ser punido. Com certeza. Tem que haver a organização da manifestação e a gente já escuta isso desde criança, não é nem na faculdade de Direito. Meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, nada justifica que
que se deprede um patrimônio público ou privado, ou que se cause um dano a quem quer que seja. Nada justifica, não é o caso. Então, se houver esse tipo de excesso, tem que ser punido, com certeza. Sem dúvida, as manifestações populares de forma organizada, respeitando-se o patrimônio privado, respeitando-se o direito da pessoa trabalhar, o direito das outras pessoas de ir e virem para onde quiserem, não se obstruindo esses direitos que são inerentes às pessoas que não querem participar dos movimentos. Sem dúvida alguma, esse movimento é extremamente legítimo, garante a liberdade de expressão. É aí que o cidadão, o povo, deve diferenciar a questão da manifestação, onde se preza a liberdade de expressão, daquela manifestação que muitas vezes ela é infiltrada por pessoas que só querem se aproveitar daquele movimento para levar proveito para si próprio. O cidadão tem que ser muito inteligente nesse momento para que as manifestações, sem dúvida alguma, sejam pacíficas. Não se espera nesse país que se tenha uma guerra civil, porque algumas manifestações nós tivemos cenas de verdadeira guerra civil. E agora nós estamos tendo aí um outro movimento que foi apelidado do chamado rolezinho. Nós vimos em vários programas de televisão, as revistas de maior circulação do país estão dando destaque para esses rolezinhos. O que consiste, na verdade, esses rolezinhos? Os chamados rolezinhos, eles não começaram como uma manifestação popular, não se tratava de indignação com nada. Simplesmente eram jovens em um país que deixa o lazer para segundo plano. Então, são jovens que realmente não tinham onde se divertir, onde passear, namorar, paquerar, enfim. Eles começaram a se organizar pelas redes sociais. Então, alguns jovens que eram mais populares, que tinham muitos seguidores, acabavam convocando esse rolezinho para determinado shopping. E não era um shopping da Zona Sul onde eles não frequentavam. Era o próprio shopping de onde eles iam com a família. Mas eles acabavam combinando, vamos todo mundo para aquele shopping. Só que o fato de chegarem 100, 200 jovens de uma única vez num lugar, isso acabava assustando os donos de loja, até os próprios consumidores, ficavam receosos de ser algum tipo de arrastão dentro de um shopping, né? E o que está acontecendo agora é que alguns movimentos sociais estão querendo se apropriar do rolezinho, que começou com nenhuma outra intenção que não a diversão desses jovens. Esses movimentos estão querendo se apropriar do rolezinho como uma manifestação de indignação popular, seguindo a mesma linha daquelas manifestações de 2013. E aí eles começaram a querer marcar rolezinhos em shoppings considerados de classe A, shoppings exclusivos, justamente para tentar causar esse impacto, não só na sociedade que frequenta esses lugares, mas nos governantes, de maneira que virou assunto de primeira ordem, principalmente no estado de São Paulo. Nós vimos essa semana shopping em Brasília de portas fechadas, porque houve esse alerta de que haveria um rolezinho. Isso aconteceu em São Paulo também. E eu ouvi, inclusive, que um dos responsáveis pela Associação dos Shoppings do Estado de São Paulo sugeriu ao nosso governador que fizesse um rolezódromo, que seria uma solução para os rolezinhos saírem do shopping. E não é bem isso, né? Eu acredito que Bauru mesmo é um exemplo disso. A gente vê que não tem lazer, diversão para os adolescentes, para os jovens. Eles acabam estacionando os carros nas ruas, abrindo porta-mala para ouvir som, para ouvir música, porque não tem um ambiente onde ele possa ir sem gastar muito, né? Acaba havendo essa segregação e por isso o tal do rolezinho, mas que para mim não começou como uma manifestação popular. Sem dúvida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Até daqui a pouco.
Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Estamos de volta ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Você que chegou agora aí na sua televisão, você que chegou agora na sua casa, no seu local de trabalho, seja lá onde for está nos prestigiando, nós estamos debatendo neste programa a questão das manifestações populares. Foi esse o debate que seguiu no bloco passado e vamos continuar agora com este mesmo debate. Na situação que nós estamos vivenciando hoje e que está, entre aspas, na mídia, é a questão dos rolezinhos e as manifestações populares em geral, principalmente agora, nesses meses que antecedem a Copa do Mundo no Brasil. E nós vivenciamos, nós vimos pela televisão, pela mídia, pelo jornal, um movimento popular agora, alguns dias atrás, onde essas pessoas pregavam que não iria existir a Copa do Mundo. Eles não querem que exista essa Copa do Mundo no Brasil, que vai iniciar-se agora em junho do ano de 2014, e nós já tivemos uma manifestação nesse sentido e parece que existem outras datas aí, inclusive, não? Sim, no sábado passado houve uma manifestação em São Paulo que inclusive acabou com um jovem baleado, o que acabou levando muito a polêmica, trazendo a polêmica à tona em torno desse assunto. Há, inclusive, uma manifestação no Facebook, que eu acredito que seja a rede social de maior relevância hoje, não só no Brasil, mas no mundo, convocando manifestantes para o próximo dia 22 de fevereiro em São Paulo. Eles trazem esse movimento dizendo não à Copa do Mundo no Brasil e eles prometem, inclusive, levar muitos manifestantes às ruas durante a realização da Copa. O que eles dizem? Que eles não pretendem inviabilizar a realização da Copa porque sabem que isso é certo, que a Copa do Mundo vai acontecer. Mas eles pretendem atrapalhar muito a realização da Copa, né? Com bloqueio de ruas, com manifestações expressivas, levando um grande número de pessoas às ruas. Nós temos uma outra situação também que estamos vivenciando, que está quase que insustentável em relação ainda a esses rolezinhos, é a questão que as pessoas, os jovens, estão marcando essas manifestações, vamos assim dizer, no shopping center. E hoje está aí uma celeuma, né? Hoje existe uma verdadeira discussão em torno da legalidade do shopping proibir o ingresso desses jovens em seus estabelecimentos. Inclusive já temos algumas ou várias ações judiciais e liminares onde shoppings buscam, através do Poder Judiciário brasileiro, impedir que esses jovens ingressem aí dentro dos shoppings. A questão é, será que realmente os shoppings podem fazer esta proibição? Porque existe a liberdade de ir e vir do cidadão, evidentemente desde que respeite o direito do outro. Se você está num shopping, você tem o direito de passear, de ir na loja que você quiser, de ir onde você bem entende. Muitas vezes um rolezinho ali dentro impede as outras pessoas de fazerem isso de forma tão livre e de forma tão tranquila. Então hoje nós temos esse debate que está aí na nossa sociedade sobre a questão do shopping fazer uma proibição dos rolezinhos. Os shoppings, eles são espaços particulares. Em tese, até poderia haver essa proibição de rolezinhos dentro do shopping. Mas eu não vejo como um shopping fazer isso sem ser discriminatório. Porque o rolezinho por si só seria esse encontro dos jovens dentro de determinado shopping. Se eles estiverem lá apenas para passear, para ir ao cinema, enfim, praça de alimentação, qualquer lugar onde eles vão se encontrar e não estiverem tendo qualquer conduta que seja ilegal, eu não vejo como o shopping vai fazer essa proibição sem ter consequências jurídicas depois. Em relação ao próprio shopping, o shopping responder a uma atitude dessa
Sim. Realmente a questão da discriminação. Eu vejo como discriminatória. Como é que eu posso entrar no shopping e o outro jovem não? E o outro jovem não. Isso é você pode... Não, você faz parte daquele rolezinho, não, você não entra. Não, você faz parte daquele movimento, você não entra. É mais ou menos guardadas as devidas proporções, evidentemente. A pessoa da cor branca não entra, ou a negro não entra, você é religião tal, você não. Aqui não, religião não entra, você que faz parte. Realmente é uma situação extremamente complexa. Nós estamos levando ao debate isso daí, várias são as posições, vários são os posicionamentos, nós temos aí o Poder Judiciário se manifestando agora, evidentemente porque é uma situação nova que estamos vivenciando nos shoppings, mas uma outra situação também que está gerando muita controvérsia é a questão da atuação da Polícia Militar em relação a essas manifestações. Evidentemente que a Polícia Militar é digna de todos os aplausos e há necessidade da Polícia Militar quando as pessoas se excedem dentro dessas manifestações. Mas a mídia, as pessoas muito dizem se realmente é legítima essa ação da Polícia Militar. Eu sempre vejo o problema nos excessos, de ambos os lados. Ao meu ver, se os manifestantes estão se excedendo, ou se os jovens do rolezinho estão se excedendo, estão causando um tumulto, ou estão inclusive fazendo qualquer tipo de dano às instalações do shopping, é óbvio que quem tem a autoridade para agir naquele momento, para coibir esse tipo de ação, é a polícia. E é a Polícia Militar que acaba fazendo isso. A Polícia Militar agindo dentro dos limites de atuação dela, ela deve agir, né? É um dever do policial agir quando está acontecendo qualquer tipo de crime. E esses excessos geralmente configuram algum tipo de crime, seja um crime de dano, seja um crime de lesão corporal. Sempre vai configurar algum tipo de crime. Então, o que nós temos que tomar cuidado é com o excesso. E se houver excesso da Polícia Militar, também vai ser apurado, né? Isso já tem sido feito no nosso país. Não existe nenhum tipo de proteção para uma parte ou para outra. Mas a atuação da polícia eu vejo como legítima também, desde que não haja o excesso. Uma outra situação que nós vivenciamos no Brasil, isso é muito incisivo, é a questão da mídia. A mídia exerce um papel muito importante quanto à informação, quanto à formação do cidadão. E nós vimos, por exemplo, a mídia, o ano passado, em 2013, fazendo a cobertura do que nós chamamos aí, um apelido desse processo foi, da ação penal 470, foi a questão das narrativas quanto ao mensalão, que nós tivemos algumas pessoas que já estão presas, inclusive, mas na verdade o que se sente é que a mídia influenciou demais, não só o povo, não só o cidadão, até mesmo pode ser os julgadores que de certa forma se sentem pressionados com toda aquela manifestação da mídia, com toda aquele um emblemático corporativismo, vamos assim dizer, em relação à condenação daquelas pessoas, não que elas não tivessem que ser condenadas. Isso quem foi que disse foi a justiça, né? Então a justiça disse que eles têm que pagar pelo aquilo que a justiça determinou. Mas trazendo essa questão midiática para os rolezinhos e para as manifestações em geral que nós estamos vivenciando no país desde 2013, eu não tenho dúvida, no meu ponto de vista, de que a mídia exerce uma influência muito grande quanto a essas manifestações. Eu concordo com você. Ao meu ver, a mídia tem um poder determinante sobre os acontecimentos do nosso país. É determinante em que sentido? As manifestações de 2013 mesmo, quando começou o movimento Vem Pra Rua. Só as redes sociais não seriam suficientes para levar tanta gente para a rua, não fosse a mídia começar a dar cobertura e falar a todo momento, principalmente a mídia televisiva, falar a todo momento do que estava acontecendo. Da mesma forma, os rolezinhos. Se não tivesse essa cobertura da mídia, a população não dá tanta importância para o assunto, né? Eu vejo a mídia como determinante para essas ações, para esse tipo de manifestação. Se nós somarmos aí a atuação de mídia, e aqui nós não estamos evidentemente criticando o papel da mídia, sem dúvida alguma o papel da mídia no Brasil principalmente é um papel imprescindível. Sim. Esse papel de informar, de formar a pessoa, de trazer esclarecimentos como isso que nós estamos fazendo aqui neste momento, é uma tentativa, é uma busca
para se instruir melhor a nossa sociedade, o nosso telespectador, a pessoa mais humilde, sobre o que está acontecendo, no nosso caso, o programa de hoje tratando das manifestações populares. E essa atuação da mídia soma-se também à atuação das redes sociais. Hoje você pega uma criança de 4, 5 anos de idade, ela já está ali, vamos dizer, inserida numa internet, buscando um joguinho, alguma situação. Então eu também verifico que, somando-se o papel da mídia, juntamente com o papel das redes sociais, e agora falando só das redes sociais, elas também exercem uma influência fora, uma influência astronômica em relação a essa questão das manifestações populares. Com certeza. É interessante observar que há 5 anos, uma PEC, né, que é uma proposta de emenda constitucional, não seria discutida numa mesa de bar se não estivessem ali sentados advogados, juízes, promotores, enfim, pessoas ligadas ao mundo jurídico. E com as redes sociais, eu me lembro que a todo tempo havia algum tipo de postagem falando da PEC 37, que foi tão polêmica no ano passado. Então, mesmo as pessoas que nem sabiam que era uma PEC, né, não sabiam qual que era a natureza daquele documento, mas sabia do que se tratava e já tinha opinião formada de que ela não deveria ser aprovada. E isso, com certeza, para mim, é a influência das redes sociais. Sem dúvida. Do meu ponto de vista, hoje as redes sociais, elas disseminam a informação, elas propagam a informação de uma forma dinâmica e de uma forma muito rápida. Algum tempo atrás, sem a internet, que hoje a internet ela é mais acessível, não tão acessível a todos, mas muito mais acessível a uma grande parte da população. Mas anteriormente, conforme a sua fala também, nós podemos dizer que a informação só vinha via jornal, quem conseguisse assinar um jornal ou assistir um jornal na televisão, quando muito. Hoje a notícia vai para a televisão, só que a mesma notícia que vai para a televisão de manhã, no dia anterior, de madrugada, ela já está na internet. Existem notícias que praticamente chegam ao mesmo tempo em que o fato está acontecendo. Você pega lá, em Roma, quando nós tivemos a questão do nosso novo Papa Francisco, a notícia foi gerada na internet de forma muito mais rápida do que a própria televisão. Então, a questão dos movimentos sociais, eu não tenho dúvida que isso também ocorre, que as mídias sociais, que as redes sociais aí via internet, elas conseguem se agrupar, as pessoas se agrupam melhor e, evidentemente, vamos torcer para que essas redes sociais, elas se organizem esses movimentos, essas manifestações para o bem de todos, né? E não para acabar depredando nada aí. Com certeza. E uma situação interessante que nós temos que dizer aí é o pensamento da sociedade em relação a essas manifestações, né? Porque nós temos o pessoal que está ali se manifestando, mas nós temos pessoas que estão assistindo somente aquilo. Como será que essa sociedade se comporta hoje, essa sociedade que assiste a esses movimentos? Eu não tenho números para te falar, mas eu me recordo que nas manifestações de 2013, se eu não me engano, mais que 80% da população aprovava as manifestações. Aprovava da mesma forma que eu aprovo e que eu acredito que você aprova. As manifestações organizadas, sem excessos, sem ferir o direito de ninguém. Né? Aquela manifestação que começou mesmo com o movimento Vem Pra Rua, as pessoas simplesmente demonstrar de maneira organizada a indignação que elas tinham com tudo que estava acontecendo no nosso país. Então há uma aprovação, sim, muito grande da sociedade quando a manifestação é organizada e quando não há violência, não há dano, não há feridos, a sociedade aprova. Porque eu acredito que a indignação é geral. Nós somos o país do futebol, todo mundo muito feliz com a Copa do Mundo, mas todo mundo muito decepcionado com a falta de escolas, com a falta de hospitais, com o Brasil importando médicos. Então, eu acredito que nós gostaríamos sim de realizar essa Copa, por exemplo, mas desde que a situação do país fosse outra. E o povo se sente representado, mesmo aquele que não tem a iniciativa de ir para a rua, quando vê um cidadão fazendo, ele se sente representado por ele. Sem dúvida, seria muito melhor que tivéssemos uma Copa do Mundo com um hospital cheio de médico, um hospital cheio de remédio,
o posto de saúde atendendo a população a contento, as mães com seus filhos nas escolas sem precisar passar por dias ali dentro de uma fila, aguardando uma vaga numa escola pública. Isso é dever do Estado, no entanto as mães ficam aflitas aí, será que vão conseguir uma vaga, será que não vai conseguir uma vaga? Existem mães que precisam trabalhar, o Estado, o município não conseguem dar conta dessa situação toda, mas enfim, nós vamos chegando ao fim de mais um programa e eu espero que nós tenhamos conseguido aqui trazer para o nosso telespectador uma visão sobre essas manifestações. Eu aqui agradeço a participação da doutora Alcimar Maziero, muito obrigado pelo debate aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom estar aqui na TV FIB, em nome da OAB Bauru, agradeço toda a atenção que nos é dispensada e esse espaço que nos é cedido. Muito obrigada. E falando sobre liberdade de expressão, como eu sempre digo ao final do nosso programa, continue exercendo sua liberdade de expressão, continue nos mandando os seus e-mails, fiquem à vontade para falar, criticar, elogiar, mandar sugestões de temas, para que possamos fazer com que esta Bauru, para que a nossa Bauru fique cada vez melhor, com um povo cada vez mais esclarecido, de posse de várias informações. Nosso e-mail é direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo programa.